porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo tenta nos contagiar, dando a Deus oportunidade para as pessoas pecar, cegando elas, ó Deus, atraindo elas para os prazeres da carne. Mas nós, os teus escolhidos, os teus filhos, nos reunimos aqui inconformados, porque sabemos que maior é o que está em nós, o teu Santo Espírito, que faz de cada um de nós morada, habitação, que trabalha em nosso espírito e faz fluir da nossa alma rios de águas vivas. Meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós iniciamos, ó Deus, declarando que Tu és o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, o grande eu sou. Meu Pai, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvido ainda não ouviu, aquilo que mente nenhum ainda pensou, é o que nós queremos que o Senhor revela nesta noite para cada um de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui conformado, se tem alguém aqui desistido, se tem alguém aqui se entregando, em nome de Jesus agora, meu Pai, remova, Senhor Deus, esse sentimento de derrota, esse sentimento de fracasso, esse sentimento, Senhor Deus, de perca, e retaz agora, ó Pai, refaz agora dentro de cada um uma força movida pelo Teu poder, o poder do Teu Santo Espírito. Meu Deus, ainda que o mundo não reconheça o Teu poder, nós, a Tua igreja, sabemos em quem temos crido e sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais. Abra nesta noite os olhos, abra nesta noite a visão, abra nesta noite, Senhor Deus, o coração de cada um, abra, Senhor Deus, o entendimento, que nós possamos ser tocados pelo poder da Tua glória, pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Deus, fala aos nossos corações, nos dando o desejo de ser cada vez mais pessoas aperfeiçoadas pelo Teu Santo Espírito. Meu Pai, não nos deixe ficar conformado com este mundo, não nos deixe, ó Pai, ficar conformado com aquilo que está errado, mas produz em nós, ó Pai, o espírito de vida, o espírito de inconformação, um espírito de força e de vontade de continuar para vencer conforme a Tua palavra. E nesta noite, Senhor, eu faço das palavras de Jesus agora uma profecia para cada um. Dai-nos bom ânimo, no mundo passareis aflições, mas Ele disse: tendes bom ânimo. Meu Deus, dê bom ânimo agora a cada um, e dá, Senhor Deus, agora uma força que flui do interior de cada um, para que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido em todos os lugares por onde nós passar. Meu Deus, ainda eu clamo a Ti nesta noite, se tem alguém, ó Pai, lutando contra enfermidades, contra doenças, oh meu Deus, a Tua palavra promete cura, a Tua palavra promete, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus que sara. Então libera agora a cura, libera agora, Senhor Deus, a bênção da cura para cada vida, em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos, ó Pai, experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor, e aquilo que nem olhos viram, aquilo que ouvido nenhum ouviu, é o que nós, ó Pai, estamos buscando aqui, aquilo que se renova em cada coração, a Tua palavra, em nome de Jesus. Repita comigo: meu Deus, fala comigo, que os meus ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua palavra, e que o meu coração
produza fé em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje Deus vai te dar força para continuar. Fala comigo, reação. Precisamos aprender a reagir diante de acontecimentos que nos surpreende, acontecimentos que nós não estamos esperando que aconteça. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Hoje eu quero te levar a uma mudança de sentimento, seguindo o exemplo de Neemias. Sabemos que para ter uma saúde emocional, precisamos trabalhar a nossa mente, mudando os nossos sentimentos diante dos acontecimentos. Precisamos mudar o sentimento e reagir com um sentimento novo, mas um sentimento que flui da palavra do Senhor. Para que nós possamos ter uma mente saudável, vencer a tristeza, a ansiedade, a opressão, a depressão, a angústia, nós precisamos reagir com um sentimento fundamentado na palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu, Neemias, estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, de Jerusalém, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro da cidade foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Neemias estava no palácio do rei. Ele era copeiro do rei, cargo de extrema confiança. Para ser um copeiro do rei, passava-se por uma pesquisa, uma avaliação de conduta, de comportamento, origem, se era também uma pessoa confiável, e depois ele era treinado para ser copeiro do rei. A pessoa tinha que ser treinada para ser copeiro do rei. E ele está numa vida boa lá no palácio. Palácio tem vida ruim, irmãos? Qual que é a vida ruim de um palácio? Não tem vida ruim. Principalmente para um copeiro, que é o cara da confiança do rei. Antes do rei beber qualquer coisa, né, ou comer qualquer coisa, o copeiro tem que inspecionar, tinha que avaliar. Então ele e o rei eram muito íntimos. Repita comigo, eu preciso continuar desenvolvendo minha intimidade com Deus, porque Deus é rei, rei dos reis. Então Neemias era íntimo do rei, e ele estava numa vida boa, e chega o seu irmão, junto com outras pessoas, e ele todo feliz pergunta: como que está o nosso povo? Como é que estão as pessoas lá? Ele não tinha WhatsApp para receber uma mensagem. O correio daquela época era 1 a 1, tinha que andar. De Jerusalém à cidade da Pérsia, aonde Neemias estava, é uma distância de cerca de 1.500 quilômetros, segundo a história. Então dá uma distância de cerca de 1.500 km. E esse pessoal levou ali talvez quase 60 dias, segundo a história, para chegar com a notícia para dar para Neemias. Neemias nem sabia que o povo vinha. O povo chega e manda avisar Neemias. E Neemias, feliz, vou receber boas notícias. Ele recebe notícias ruins, que o povo estava sofrendo. O irmão dele chega e fala: olha, nossa família está sofrendo, nossos parentes estão sofrendo, nossos anciões estão sofrendo, nossos sacerdotes estão sofrendo, nossos levitas estão sofrendo. E Neemias então recebe essa notícia, o coração dele se abate por um momento, se entristece, e ele entra em jejum e oração durante dias. A primeira instrução de hoje para você ser inconformado. Neemias não se conformou com a notícia. Está ruim lá? Está errado lá? Está passando por dificuldade, por humilhação. O versículo diz que eles estavam passando por humilhação, sofrimento e humilhação. Neemias decide então ser inconformado.
Ele poderia ter se conformado e dito assim: bom, eu estou de boa aqui, eu tenho a comida do rei, eu como da mesma comida que o rei come, eu bebo das mesmas bebidas que o rei bebe, eu estou na granfinagem, eu estou no palácio, está tudo certo comigo, eu não tenho que me preocupar com ninguém, eu vou ficar quietinho aqui. Não, ele se conforma. A mesma atitude que eu e você tem tido aqui nesta igreja. Nós estamos inconformados porque tem pessoas aí fora sofrendo, passando por angústia, tristeza, dor, ansiedade, depressão, vive abatida de espírito, vive entristecida. O mundo que algumas pessoas conhecem é só mundo de lamentação. A maioria das pessoas, a narrativa que sai da boca delas é murmuração, é lamentação, é dizer assim: ah, as coisas é assim mesmo. Ah, as coisas são assim mesmo. Antigamente era diferente, mas hoje isso já é normal. Hoje isso aí não tem mais problema não. Algumas igrejas já nem ligam mais em ensinar o que é pecado e o que não é, porque está colocando o pecado como algo que é normal e esquece de instruir a igreja que pecado não deixou de ser pecado. A palavra do Senhor não muda e aquilo que foi escrito como pecado continua sendo pecado. Não é leis humanas que vai mudar isso. Então, a narrativa que as pessoas estão dando por aí, a linguagem que elas estão usando é que tudo é normal. Mas repita comigo: eu sou inconformado. Eu não vou me conformar. Se está escrito, é lei de Deus. Nós não vamos. Neemias não se conformou. Ele entrou em jejum e oração por aquelas pessoas. Eu tenho dito incansavelmente nos cultos: vamos ajudar aqueles que nós nem conhecemos. Nós temos construído, nós temos feito, estruturado para ajudar pessoas que estão passando por humilhação emocional, por humilhação espiritual, por humilhação física. Mas Neemias entrou com jejum e oração, porque ele sabia que a primeira coisa é buscar a Deus. Então não se conforme diante de notícias ruins, reaja com fé e com força e busque ao Senhor com oração. Diga: eu recebo. Escute, Neemias entrou em oração porque ele queria uma oportunidade para ir ajudar o povo dele. Só que não dá, irmão Luiz, para pedir o rei, chegar para o rei e falar assim: rei, eu estou indo. É cargo de confiança, é copeiro. Poderia ser até condenado à morte se abandonar o posto. Ele precisava de um momento para falar com o rei, um momento, uma oportunidade que o rei falasse para ele, deixasse uma abertura, porque ele não podia entrar na presença do rei para ficar falando sem ser autorizado. Ele tinha que executar o ofício dele, responder o rei e não podia entrar na presença do rei, era treinado para não entrar na presença do rei entristecido. E ele fica 90 dias orando, jejuando, cerca de 90 dias, e ele continua servindo o rei com alegria, mas com jejum e oração no seu íntimo. Então ele pedia a Deus uma oportunidade. Ele poderia ter ignorado, dito assim: eu não vou me preocupar com aquilo não, eu estou bem aqui. Só que não é que nem nos dias de hoje, que as pessoas querem ajudar a outra, abandona emprego, sai de qualquer jeito, foge. Não, ele não podia sair. Para ele sair, ele tinha que ter a bênção do rei, deixar outro no lugar dele, tudo funcionando corretamente. Então, cerca de 90 dias, segundo a história, capítulo 2, versículo 2 diz assim: por isso entrei na presença do rei e o rei me perguntou: Neemias, deixa eu começar do 1 aqui, só para nós entender o segmento aqui. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o rei, eu, Neemias, levei ao rei um vinho. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Nunca antes Neemias tinha estado triste na presença do rei. Aí olha a oportunidade que ele jejuou durante dias e orou. Olha para você ver o que diz o versículo 2. Por isso o rei
olhou para mim e me perguntou: Neemias, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Lembra que eu tenho ensinado a diferença entre doença, enfermidade e doenças emocionais? Naquela época o rei Artaxerxes já sabia identificar a diferença de uma doença no físico e de uma doença do sentimento, do coração. O rei olha para ele e fala: Neemias, tu está triste, cara. Nunca antes tu entrou na minha presença triste. Nunca antes você me serviu triste, e agora por que tu está triste se o teu corpo não está doente? Então é doença de coração. Aí Neemias, com muito temor, começa a dizer ao rei: como eu poderia estar alegre se o meu povo, se a minha cidade, se a minha família, se a minha nação está sofrendo humilhação e derrota? Irmãos, preste atenção, você precisa entender que diante de situações e notícias ruins, você tem que reagir com força, com fé e com esperança no teu espírito, na tua alma, mudar os teus sentimentos. Neemias poderia ter recebido essa notícia e deixado o sentimento dele se tornar um sentimento de deixa para lá, de é assim mesmo, eles que se virem, mas ele mudou um sentimento: eu preciso ajudá-los. Como que eu vou ajudá-los? Eu quero ir lá ajudá-los, eu quero fazer algo por eles, eu preciso fazer algo por eles, eu preciso da bênção do rei. Ele mudou o sentimento dele, ele aplicou a fé, a oração, o jejum, e ele começou a ter ali uma intimidade, e o rei dá a oportunidade, ele fala com o rei. Aí o rei abençoa ele e fala: beleza, Neemias, ajeita tudo aí para que você vá. Estava o rei e a rainha juntos, e o rei e a rainha concede a bênção, e Neemias faz mais um pedido. Fala: rei, se for do teu agrado, meu rei, me dá cartas, para que eu passe pelo caminho com segurança. Porque a distância é longe, é cerca de 1.500 km, eu tenho que passar por vários locais, ele vai citando o nome dos locais, e eu preciso passar em paz. E o rei concede a ele as cartas que dava direito dele ir como um enviado do rei Artaxerxes. Querido, ele se preocupou com aqueles que para ele eram só pessoas distantes. E aí eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Como que você está reagindo diante de notícias? Como que você reage quando chega uma notícia ruim para você? Como que você reage quando você ouve um pronunciamento que vem da boca de um político que te assusta? Você murmura, você lamenta, você se revolta, mas se revolta negativamente, ou você se inconforma e decide mudar a situação? Neemias estava abatido no espírito, entristecido, não era por causa que o povo estava sofrendo somente, era porque ele não estava tendo a oportunidade de fazer algo para ajudar. Então, vem comigo na instrução aqui, a segunda instrução dessa noite. Depois que você muda o sentimento, você tem que começar a agir. Repita comigo: eu preciso começar a agir. Não adianta só mudar o entendimento e o sentimento, tem que agir. Veja bem algo muito interessante que eu quero falar para você aqui, que está escrito em Neemias 2,17. Então, Neemias chegou e disse ao povo: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as portas destruídas. Vamos reconstruir, restaurar os muros, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Você sabia que tem pessoas que acostumam com a humilhação? Que tem pessoas que acostumam a viver com a derrota? Que tem pessoas que acostumam a viver com a depressão, com a ansiedade, com a tristeza, ainda que ela entende o que precisa fazer para vencer a ansiedade, a tristeza, a depressão, o fracasso, a perca, ela se entrega, ela fica enfraquecida no corpo, ela não reage. Então não é só entender, eu tenho que pôr a mão na massa, eu tenho que ir fazer. Neemias chega lá e encontra o povo tudo derrotado, tudo entristecido, tudo enfraquecido de espírito.
abatido de espírito, o corpo saudável, mas a mente abatida, conformado com a situação, dizendo uns aos outros, acabou, é assim mesmo. Guerra é isso, destruiu a nossa nação, para que nós vamos reconstruir? Nós reconstrói, eles destrói. Uma pessoa desistida, ela perde o ânimo de fazer, preocupada se vão destruir de novo. Por isso que nós somos inconformados. Meu irmão, tu constrói. Se o inimigo vier para derrubar, você reconstrói de novo. Se você cair, Deus te levanta. Só não pode parar. Então Neemias chama o povo e fala, ei, vamos galera, inconforma aí. Vamos fazer as coisas acontecer. É assim que Deus quer que você faz aí fora. Quando você encontrar alguém lamentando, murmurando, fazendo assim, é assim mesmo, Deus quis assim. Esse dia eu peguei uma pessoa e ela começou a falar que Deus quis assim. Eu falei, aonde que Deus quis assim? Ah, mas ele poderia ter mudado a situação. Tá, mas como que ele quis assim? O que ele quis assim? Atribuindo que Deus quis que coisas ruins acontecessem? Atribuindo que Deus é culpado porque ela se entrega ao mundo de derrota, humilhação e tristeza? Neemias chegou com um sentimento de força, de fé, de vontade de fazer. E o povo tudo derrotado com a narrativa. Ai, coitadinho de nós sempre perdemos, nós somos fracassados. As coisas nunca dão certo para mim, só dá certo para fulano, para mim não dá certo. Ai, quem me dera se eu tivesse a vida daquele outro irmão. Ai, se eu pudesse viver naquela outra cidade. E Neemias chega lá, ei gente, vamos mudar o sentimento. Repita comigo, o primeiro passo é mudar o sentimento para um sentimento que acredita que tudo é possível para aqueles que crê. A mudança de sentimento, Neemias produz uma mudança de sentimento. Quando ele produz uma mudança de sentimento, o que é que levanta? Inimigo. Fala comigo, sempre que eu decido pôr a mão na massa, aparecem dificuldades, aparece inimigo. Neemias teve que lidar com Sambalate e Tobias. Capítulo 4, versículo 1 e 3 diz que Sambalate, Tobias e Gesem foi lá desmotivar o povo. Neemias animou o povo, aí Sambalate, Gesem e Tobias vai lá desanimar. Você vem na igreja, nós te animamos, nós te motivamos, nós te inspiramos. Você chega lá fora, o mundo te desmotiva, te desinspira, te humilha, quer fazer você desistir. Você sai daqui, agora eu vou fazer. Aí você conta para alguém, aquele alguém fala, você vai acreditar naquela palavra daquele apóstolo? Tu vai acreditar naquela palavra daquele irmão, daquele pastor, daquele diácono? Ei, os inimigos se levantaram e foram contra o povo, foram na cabeça do povo. Não segue Neemias não, não faz o que Neemias está falando não, esquece o que Neemias está falando. O que eu estou entregando para você aqui hoje, se você fizer, irmão, você vai ter uma mente sarada, curada todo dia. Você vai vencer tudo quanto é tipo de doenças emocionais e vai ter uma mente saudável. Uma mente que mesmo quando recebe notícias ruins, notícias tristes, você sabe entristecer da forma certa, mas reage resolvendo e procurando uma solução para aquele problema. Não é se entregando e se derrotando não. Então Sambalate, Tobias e Gesem começa a desanimar o povo. E eles conseguem. Aí Neemias anima o povo de novo. Agora veja bem, irmãos, isso aqui é tremendo. Um sentimento mudado, um sentimento alinhado com a palavra de Deus. Se você alinhar o teu sentimento com as promessas, se você alinhar o teu sentimento com a Bíblia, quando ela diz assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te guarda, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu sou o Deus que passa com você pelo vale da sombra da morte. Você vai fazer que nem esse povo fez. E olha o que esse povo fez. Neemias 4,17 diz assim, que o povo estava construindo o muro, mas havia muitos inimigos. Aqueles que transportavam o material, faziam o trabalho com uma mão, diga com uma mão. Levanta a mão e fala assim, com uma mão. E com a outra, segurava a arma de guerra. Olha para você ver. Irmão, seja vigilante. Anda fazendo com uma mão e com a outra preparada para vencer os inimigos. O povo teve que construir o muro com uma mão e a outra empunhando as armas de guerra.
Por quê? Porque os inimigos queriam destruir eles. Foram motivados e iam inimigos atacar, tentar derribar o muro que eles estavam reconstruindo. Então eles trabalhavam com uma mão, mas a outra estava na arma. Aqui nesse mundo, você tem que andar com um pé e o outro já pronto para não deixar cair. Você tem que trabalhar com uma mão e a outra está pronto para segurar o escudo da fé e se defender. Você tem que agir com os dois sentimentos ao mesmo tempo. Ou seja, um sentimento que vem para te atormentar, para te entristecer, para fazer você ficar conformado, dizendo é assim mesmo, e o outro dizendo não, não é assim mesmo, você pode, você é mais do que isso. Já imaginou? Quando você muda o sentimento interno, você não depende do que é externo, você depende de Deus. Então é isso que Deus vai te entregar hoje. Ele quer que você ande de uma forma que os teus sentimentos nunca vai ser atingido ao ponto de concordar, se conformar com este mundo. Posso ouvir um amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. A Bíblia diz que deu tudo certo para Neemias. A fé de Neemias, a inconformação de Neemias, resultou numa obra que, olha o que diz no capítulo 6, versículo 15. O muro ficou pronto em 52 dias. Nós tivemos lá em Jerusalém e os muros é grande. 52 dias. Restaurar o muro daquele tamanho, daquela dimensão, com aquela imponência, em 52 dias, enfrentando narrativas negativas, enfrentando sentimentos negativos, enfrentando inimigos físicos, a maioria do povo trabalhando com uma mão e empunhando a arma com a outra, em 52 dias. O que te impede de vencer a tristeza, a ansiedade, o vício, a angústia, as dificuldades em 3 dias, em 2 dias, em 1 dia? O que te impede de vencer isso tudo agora? O seu sentimento. É só o seu sentimento que te impede de vencer tudo isso agora. Neemias, na hora que recebeu a notícia, já venceu tudo dentro dele. Ele já visualizou ele reconstruindo o muro, ele já visualizou o muro acabado, ele já visualizou no coração dele a cidade ali se alegrando, os muros restaurados, o povo celebrando. Então, quando ele mudou o sentimento dentro dele, ele falou: agora é hora de ir pôr a mão na massa. E quando ele consegue a autorização, ele vai e põe a mão na massa. E ele não começa e desiste na primeira dificuldade. Sabe por que muitas pessoas estão doentes emocionalmente? Porque elas começam e desistem. Elas começam a mudar o sentimento, pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas do alto, como diz em Colossenses 3, pensar no que é verdadeiro, puro, agradável, conforme Filipenses 4, versículos 7 e 8, aí ela desiste. Ela faz 1 dia, faz 2, faz 3, fala: eu preciso reconstruir, restaurar os meus sentimentos, sentimento de fé, de alegria, de gratidão, de bondade, de domínio próprio, expulsar com um sentimento verdadeiro tudo que é mentiroso. Vai dar tudo certo, irmão, para você. Deu tudo certo para Neemias, deu tudo certo para o povo de Israel. Por quê, apóstolo? Porque eles mudou o sentimento que havia no coração deles. Eles mudou o sentimento negativo para um sentimento que acredita que tudo é possível ao que crê. Então nesta noite, muda o teu sentimento aí no teu coração, que quando eu orar, essa situação vai sair em nome de Jesus, porque a promessa é dele, é ele quem prometeu. Lança toda ansiedade aos meus pés, lança toda tristeza, lança toda depressão, lança toda angústia, todo fracasso, toda desistência aos pés do Senhor, porque ele fará você mais do que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Acredite, irmão, você pode. Todo sentimento de ansiedade, de depressão, de opressão, de tristeza, de angústia, de perca, de desistência, de desânimo,
de sufoco, em nome de Jesus, repreenda agora, expulsa da tua mente todo sentimento do mal, todo sentimento de pessimismo, de negatividade, em nome de Jesus. Ocupe a tua mente com as palavras de fé, com as palavras de vitória. Ei, Deus está te dizendo nesta noite, Ele está dizendo para você, pense naquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, aquilo que é certo, aquilo que é agradável, aquilo que há louvor, aquilo que tem boa fama. Ei, Deus está dizendo para você, ocupe a tua mente com as promessas que eu te fiz, as promessas de bênção, as promessas de proteção, as promessas de provisão, as promessas de livramento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento e o teu sentimento seja um sentimento que você já recebeu o melhor de Deus. Crie um hábito de pelo menos uma vez por dia você recitar um versículo de fé e esperança. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, diz a palavra do Senhor. Em Colossenses 3 diz assim: pense nas coisas lá do alto, as coisas de Deus. Ache um versículo que te produza fé e esperança. Ocupe a tua mente com as coisas de Deus. Não vai ficar tristeza, não vai ficar angústia, não vai ficar depressão, não vai ficar opressão, não vai ficar vício, não vai ficar pecado, não vai ficar nenhum tipo de mal, porque quando você traz a presença de Deus expulsa todas as demais coisas que são do mal.